Estão reverberando? Muito, né? Muito importante isso que foi feito hoje, já estava na nossa programação, para vocês poderem sentir um pouco de um outro membro, como funcionam os acessos de vocês. O sentir, como nós temos abordado neste curso, ele é fundamental. Então, percebam que estamos trabalhando muito para que vocês quebrem as marras, saiam das masmorras que foram inseridos dos contratos, dos controles, dos acessos dessa falsa dimensão que é apresentada. Hoje eu vou abordar com vocês um tema que é muito importante para vocês terem a clareza do processo, a clareza da informação. É um assunto que nós iremos detalhar mais, mas que já abordamos e que muitos de vocês já receberam este acesso. Então, muitos irão receber esta informação de uma forma: nossa, mas eu já ouvi esta informação, eu já tenho este conhecimento. É isso que é mágico. Não antes, para não perdermos a nossa magnetização, vou fazer a queima das ervas. Ervas essas que servem para nos purificar, servem para nos colocar em conexão e reverberação com Gaia, que estas energias sejam restabelecidas, que vocês consigam, através da energia de Gaia, conectar-se. Então, neste momento, um vórtice abaixo do pé de vocês está sendo direcionado pela equipe que lhe sustenta, para que vocês possam receber os códigos de luz. Sintam-se ativados, potencializados, reenergizados. Vamos lá. Quando nós abordamos de forma inicial esse laranja, está bom para vocês de vídeo? Né? Estamos falando do sistema do orbe Terra. Não é novidade para vocês. Orbe galáctico. Né? O orbe estelar. Se apresenta um novo acesso, que vamos chamar hoje, né, de orbe
Auriano. E é óbvio, né, que possuímos aqui a reverberação divina. Colocando aqui a mesma historinha lá da primeira aula. Lembram disso, né? Este azul não foi? Então estamos falando da linha temporal, certo? Marco, Marco, né? Atlântida, Lemúria, vocês já possuem esse conhecimento. Mu, né? E aí tem muitos, então. Certo? Aqui os acontecimentos. Vamos falar aqui deles, não? A gente tem uma mudança vibratória aqui, né? Acho que aqui. Né? 2012. Depois nós temos uma outra aqui. 2023. Certo? Perfeito. O que temos aqui neste cenário todo? Né? A integralização de um conhecimento, podemos chamar de universal, aonde te dá um norte. Importante entender que dentro deste sistema, né, nós temos acessos e conexões que reverberam para ambos os sentidos. Okay. Quando o seu sistema, através de um vórtice, opa, nessa aqui não dá, né, meu amigo? Desculpe. Sem novidades por enquanto, né, senhores? Além deste, né, que nós trouxemos para vocês agora. Quando reverberamos na reverberação magnética, possuímos acessos de conhecimento ancestral que determina toda esta condição. Sempre foi assim? Sempre não. Mas nós temos isto desde os... No caso de vocês, desde sempre. Sempre foi assim, então. Só que devido aos planos que são realizados nas faixas vibratórias sustentadas por mestres específicos, vocês foram conduzidos por portais de acesso vibratórios que são magnetizados de acordo com o gradiente cognitivo que você, dentro da linha temporal, trouxe nas suas soluções, nos seus conflitos. Abordando um pouquinho sobre isso, nós vamos falar aqui
do DNA. Então temos o DNA, DNA, DNA. DNA Terra, né? DNA T, todos são monádicos, certo? DNA monádico Terra, DNA monádico familiar e DNA monádico universal. Então, relembrando, Terra, ancestralidade, vidas. Familiar, DNA, opa, vamos falar de corpo. Pode ser o corpo, mas tem mais que corpo, né? E aí a gente tem o DNA universal, que é toda a sua jornada antes de adentrar o orbe Terra. Quando nós começamos a identificar dentro de uma estrutura temporal os ajustes necessários para que vocês pudessem evoluir, quando a gente fala vocês, nós estamos falando da humanidade. Seres foram direcionados para poder sustentar o acesso do campo magnético. Consequentemente a isso, você começa a ter uma reverberação vibratória que sustentou-se um paradigma. Vocês já tiveram aula do paradigma, já sabem o que é isso. Então vamos falar do societário, vai. É esse aqui que eu quero falar agora. Então, paradigma societário, que foi sistemas gerados através das linguagens divinas e trazido por mestres específicos que estavam sustentando o sistema planetário de vocês. Então, ao longo dessas eras temporais, vocês tiveram acesso a informações magnéticas que estavam dentro do sistema, que vocês não tinham este acesso por causa do conhecimento vibratório e do acesso do cinturão de fótons, mas que foram muito determinantes na esfera da evolução. Então, quando nós falamos de sistemas religiosos, nós estamos falando de princípios que são transferidos para a sua geração de acordo com o campo que está sendo reverberado no planeta Gaia, no orbe Terra. Quando seres específicos dentro das esferas galácticas, das esferas multidimensionais, identificaram e solicitaram os acessos dos códigos, vocês foram recheados de conhecimentos. Estes conhecimentos magnéticos trouxeram para vocês esferas específicas de acesso. Então, quando você vê uma escola iniciática, você vê um processo religioso ou não. Quando você vê um conhecimento ancestral, você vê um princípio de conexão de alguém. Então eu vou dar um exemplo simples que nós gostamos de dar. Isso aqui, ó. Você tem as notas musicais. Seja Sol, Fá,
né? Não estamos falando isso. O que acontece com as notas musicais? Né? Você vai ter uma reverberação vibratória específica em cada uma das notas. Se você quer acessar uma nota alta, você tem que acessar a nota alta. Se você acessar uma nota baixa, você vai acessar uma nota baixa. Então perceba que o princípio da conexão através dos canais ou dos grandes mestres, um grande mestre, ele é um grande mestre porque ele conseguiu transferir uma informação e através deste ajudar o próximo, ele ganhou um acesso divino. E este acesso fez com que ele tivesse a reverberação de uma equipe que estava ali sendo escolhida para atuar. Então perceba que após o Mestre Jesus chegar no planeta, ele demorou anos da linha temporal de vocês para estruturar um sistema. Então percebam que este sistema material que está aqui, que está sendo reverberado nos planos multidimensionais, ele foi criado através de uma execução de um plano. Este plano, ele visa o livre-arbítrio. Você não pode controlar. Você tem que ter o livre-arbítrio acesso, o livre acesso das escolhas. Então você percebe que a condução da humanidade, ela é direcionada a muitas possibilidades. Porque você está lidando com uma pessoa todo dia e ela tem o livre-arbítrio dela e você não consegue executar uma tarefa simples. Imagina você fazer um plano que dura... que dura 1.200 anos. Para poder ter ordem de execução neste momento. Aqui, ó. Para começar a acontecer aqui, ó. Olha o tempo, a magnitude das tentativas, dos acertos e dos erros que seres encarnados e seres desencarnados estrategiaram com afinco para poder fazer uma revolução, para poder trazer para vocês o que é real. Nisso, nós temos a vibração, né? Então vamos pensar aqui numa vibração mais alta e numa vibração mais baixa. Quando você fala dos processos das raças, você tem sim um plano por trás para vocês chegarem hoje no ano de 2023 e terem um corpo mais ativo, os vórtices energéticos mais conectados. Então estes seres que estão por trás de toda essa estruturação de vocês, eles são divididos. Porque quando você fala de um orbe galáctico, você não tem um entendimento baseado no princípio material que vocês possuem, ou até mesmo, como vocês chamavam, né, espiritual. O campo sempre é multidimensional, o espiritual é multidimensional. Então percebam que através desses preceitos ideológicos, raças específicas, né, vamos chamar de alienígenas, de mestres, enfim, eles conseguem e conseguiram conduzir a sociedade de vocês para que a reverberação religiosa fosse o pilar do entendimento. Mas o pilar do entendimento religioso é dogmático. Ele está sustentado em cima da nossa ancestralidade. Então perceba que este portal de hoje, que tinham esses acessos aqui, ó, e que você reverberava a conexão, e reverberava o conhecimento, e reverberava o achismo, e que foi muito bom. Eu não estou falando que foi ruim, ou que não teve função, ou não tem função. Não estamos aqui para falar mal. Estamos aqui para te abrir o cognitivo, te transferir a informação.
Então perceba que quando você se coloca neste acesso, você não tem este acesso. Mas o princípio material da transferência de conhecimento, da transferência de procedimentos, da transferência de conexão, da transferência do que é o que não é verdade, bate num e não ressoa. Você perceba que aqui o magnetismo de um e de outro é completamente diferente. Ou seja, vocês avançaram dentro do processo multidimensional, não temporal. Nós não estamos falando da linha temporal. Nós estamos falando que a linha temporal se faz necessária para você ter um começo, meio e fim. Mas que não existe nem começo, nem meio, nem fim. Existe a continuidade. Então, através destes códigos, este portal foi gerado e as conexões dos princípios do corpo. Então, quando a gente fala do corpo, né? Vamos colocar este corpo. Vamos colocar este corpo. Certo? Vamos colocar este corpo. Acredito que todos saibam já o que é isso, né? Por favor. Então aqui nós temos o corpo atual. Percebam que o corpo verde, né? Que é o corpo primordial, ele hoje tem um acesso. Ele não tinha o acesso. Mas não tinha mesmo. Porque o nível consciencial de um ser que adentra dentro deste corpo multidimensional é completamente diferente deste. Então, como você vai inserir um ser deste dentro de um corpo deste? Fragmentando. E foi o que aconteceu. Muitos seres foram fragmentados e deixados numa esfera temporal atemporal fora do planeta para ficarem, vamos pensar assim, fica assim, ó, apagado. E aí adentrou a esfera temporal anterior a este. Ou você acha que no começo era como? O energético não tinha conexão. Então, antes do processo que vocês estão hoje, você tinha isso aqui, ó. Vamos pensar assim, ó. Tudo quebrado. O energético, ó. Não tinha a continuidade energética que vocês possuem hoje, né? Que até interliga aqui, ó. Né? Para quem não lembra, os chakras estão no corpo energético. Então você imagina, né? O nível deste desenvolvimento de cura, desenvolvimento de vitalidade, desenvolvimento de tempo de vida, né? Longevidade, né? Longevidade. Então, o que eu quero que vocês entendam? Por que eu estou abordando tudo isso daqui? É para chegar no objetivo, é lógico. Quando nós caminhamos em sentido da nossa reverberação, este ser que estava aqui, que estava vivendo aqui, ele não tinha muito tempo para poder expandir. Ele não estava aqui para expandir o consciência, acessar a cognição, expandir multidimensionalmente. Ele estava aqui para poder estruturar o corpo físico, estruturar o que é andar, né? Se locomover.
estruturar os conhecimentos das artes, dos movimentos, né? Porque você tem ali um tai chi que chega ali muito cedo, e aí depois você começa a aprofundar as sociedades que dentro do planeta são direcionadas por raças específicas que criaram a condução do corpo de um oriental, de um ocidental, né? Você possui diferenças. Hoje vocês estão miscigenados, né? Alguns lugares mais que outros. E a mesma coisa que reverberar aqui. Existe uma miscigenação, existe uma mistura primordial aqui. Que reverbera aqui, que reverbera aqui, que vai reverberar. Né? Você vê como um fundamento não existe. Existe o acesso. Qual que é o acesso que você vai ter? Você quer ter o acesso aqui? Então tem que chegar aqui. Mas como que você vai chegar no acesso daqui estando aqui? Com sustentação tecnológica, com princípio evolutivo, com outras considerações. Então quando nós começamos a olhar esta faixa vibratória, nós começamos a entender que tem ser que gosta de trabalhar na vibração baixa, que gosta de ficar todos os dias ali vivendo este magnetismo específico, que é o que vai atraí-lo. Então, através dos programas e dos sistemas que foram inseridos dentro do campo multidimensional, porque sempre existiu isso. Só que a pessoa não tinha acesso a isso, senhores. Só que através de quem tinha isso daqui, conseguia direcionar. Imagina assim, vou dar um exemplo chulo. Não é muito mais avançado. Muito, não tem nem comparação. Mas eu acho que dentro do racional de vocês vão conseguir entender. Imagina que você vê uma criança. Aí você sabe que ela gosta de doce. O que você vai fazer? Você vai saber que ela vai na sua casa hoje. Você vai passar no mercado, vai pegar uma balinha de doce, um potinho de doce, vai deixar um potinho de doce em cima da mesa que você quer que ela vá nessa mesa. Entenda que nós estamos falando do princípio de partículas atômicas que são criadas do doce, o açúcar, o vegetal, a goma, o que precisa ser feito para criar o doce, o que precisa ser feito para criar o que foi criado, a substância que vai colocar para se criar o doce. E aí você vai aprofundando. Nós estamos falando disso, né? É isso aqui que nós estamos falando. Mas, simplificando, você vai colocar o doce aqui. O que a criança vai fazer? A primeira coisa que ela vai fazer quando ela chegar na sua casa é catar esse doce. Ela nunca mais vai esquecer. Ela vai achar maravilhoso esse doce. Ela automaticamente vai criar uma crença, já vai criar um processo paradigmático, já vai associar você, nossa, quando eu for na casa dela tem doce. Na próxima vez que ela for para sua casa, ela já vai esperar o doce. E aí você vai lá deixar o docezinho para ela de novo. O que ela vai fazer? Ela vai lá, vai direto na mesa. Mas aí você deixou na outra mesa. Quer dizer, ela foi direto para lá, ela já frustrou. Ela já bambeou, já gerou um aperto aqui. Esse aperto que já gerou já é um campo magnético a ser absorvido. Mas aí na hora que ela vê, ela já gerou prazer. Ela foi lá. Pô. Na hora que ela chegou lá para pegar o doce, não é o mesmo doce. Ela vai comer esse doce, ela não vai gostar do doce. Pronto. São vocês que constantemente estão indo à caça do tão sonhado doce, que foi colocado propositalmente para que você, quando adentrar esta casa, você queira ficar nesta casa confortável. Só que você percebe que este doce, ele não existe. Porque na outra vez que você for na casa, o doce está lá e não é o mesmo doce. E aí no outro dia você vai lá e não vai ter o doce. E aí você vai perceber que este doce é um empoderamento falso. Que você se sente bem, glorificado. Então, o que nós estamos trazendo para vocês é chegar a criança nesta casa e está bem, tem um doce. Obrigado, hoje eu não quero. Já se alimentou, já se estruturou, já fez o seu próprio doce. Hoje, a sociedade de vocês está presa com afinco sobre este processo. Isto não é um paradigma. Isto é um código que reverbera a possibilidade de se inserir programas paradigmáticos, sistemas tecnológicos.
Então, quando a gente voltando para a vibração agora, trabalhamos a identificação destas duas cargas. Quando o Mestre Jesus, Mestre Buda, mestres que trabalham a glorificação vieram, cada um teve um processo de conexão estruturado por uma equipe específica. Então, dentro da linha temporal, você tem condições espirituais específicas, multidimensionais, melhor dizendo, específicas, para poder atuar dentro do desenvolvimento coletivo de um grupo específico de seres. Então, quando você começa a identificar um padrão vibratório de absorção, né? Então você vai absorver e você vai emanar. Quando você identifica isto, que já é óbvio, é claro para os seres que estão aqui, que estão em outra faixa, que estão em outro nível cognitivo e já possuem os acessos necessários, é que nem é muito maior, né? Mas você viu como é simples? Ele vai pegar o docinho, vai botar ali, a criança vai blau, direto no doce. Então entenda, quem fez esse doce? Quais as substâncias que estão por trás desse doce? Tem alguma substância ali nesse doce que vai viciá-la? Aí a gente está falando dos sistemas. Porque abastecer este doce com uma substância a mais que vai proporcionar para ele um vício, uma necessidade, uma absorção energética, ele vai se sentir inteiro, ele vai se sentir necessário, ele vai se sentir completo, né? Completamente estável. Mas ele não está se alimentando do doce. O doce não vai dar os nutrientes necessários para que ele possa sair correndo, para que ele tenha uma saúde necessária, para que o organismo dele funcione. Então, seres identificando, já sabendo e já conhecendo o sistema genético deste robô que vocês possuem, utilizaram-se dos acessos abertos da linha temporal do orbe para virem e adentrarem o sistema vertical multidimensional. Então, seres foram infiltrados dentro das esferas para que esses seres pudessem também interagir no sistema de controle e gestão vibratória do planeta. Estes seres que trabalham com a alimentação, não estamos falando de ser positivo e negativo, não estamos falando do bom e do mal. Tudo está junto, tudo é divino. Qual que é o magnetismo que você associa à sua verdade é o que vai determinar qual condução você vai querer ter e qual magnetismo de evolução ascensionária vai ser estabelecida. Porque existem muitos seres que querem estar aqui encarnados, que vêm dentro de um plano encarnado, de um sistema genético familiar de, vamos colocar aqui, 300 anos, e o ser chegou aqui. Pronto. Ele está preparado, mas ele gosta da energia de baixa vibração. Então, este ser é infiltrado dentro dos princípios de estruturação, de verticalização, para poder trazer para você um falso doce. Não é nem aquele doce que é verdadeiro, é um falso doce. Só que você se absorve deste falso doce e você percebe que este doce não está mais reverberando a vibração, mas mesmo assim você está. Para você é só o doce que tem ali, é só ele que é importante. Então você continua nesse princípio. Em contrapartida, o ser que está por trás destes processos, que aí a gente tem também aquele que reverbera a conexão, né? A gente tem, né? Tá linkado na questão monádica do ser individual, né? Porque aqui a gente está falando de um, né? Que na verdade não é um, são muitos. Quando você começa a acessar essa faixa vibratória aqui, você acessa muitas consciências. São muitas mentes pensantes dentro do mental de vocês. Por isso que dá tilt quando você começa
a aumentar a sua faixa vibratória e entrar em reverberação, em conexão. Por isso que a sua vida, às vezes, mudou tudo, meu Deus do céu, quebrou tudo, ferrou, eu tô queimando aqui, bati carro. Por quê? Porque é descarga. Mas a vibração, ela vai elevar ou ela vai cair. E aí estes seres se infiltraram dentro dos princípios iniciáticos para poder fazer o quê? Se alimentar da substância que somente vocês que estão encarnados é produzida, que se chama ectoplasma. Somente vocês encarnados produzem o ectoplasma. Vamos pensar que é a babosa. É um exemplo chulo. É a babosa dessa plantinha aí. Só ela produz a babosa. Vocês produzem ectoplasma. E esse ectoplasma é o que faz com que vocês tenham a reverberação do sentir, a reverberação da vitalidade, é ele que abastece os chakras, é ele que movimenta os seus órgãos, o plasma que está ali na partícula atômica, bem lá, ela está em tudo, mas com o plasma, com o ectoplasma, vocês conseguem, reverberar e ter uma condução, e aí o sentir de sofrer e de dor faz com que este ser aqui, que ele é uma raça específica, e que ele vive deste alimento. Então, o que ele vai precisar se ele vive deste alimento? De seres que são dependentes deste alimento. Então, ele vai introduzir dentro do sistema de vocês, é muito fácil. Mas ele não vai poder quebrar, porque existe uma lei divina, existe uma regra que não pode ser quebrada, né? Algumas regras não podem ser. Mas ele não pode quebrar a regra. Então, arbitrariamente, ele conduz você a acreditar na loteria. E aí você acredita na loteria. Tem um filme que fala da loteria, que eles criam clones, e aí esses clones estão todos ali presos, vivendo, interagindo, mas são clones de seres muito ricos de fora deste universo. E, na verdade, quando sai a loteria lá, é que o ser que está fora está doente e precisa do órgão deste ser que está lá. Ele acredita nisso. Você vê como que o sistema de vocês é da mesma forma. Então, quando você tem o princípio da vibração, você tem a reverberação magnética. Então, por isso que nós falamos, o campo monádico, né, a sua história monádica Terra, você saiu de um sistema que pode ser completamente diferente desse, hein? Pode ser esse daqui, ó. Pronto. Você saiu deste, vai entrar dentro deste processo para virar isso. Olha o choque. Quanto sofrimento que você tem para fazer essa alteração? Porque daqui, vamos falar, é mais evoluído. Ou é diferente, ou você está dentro de um outro orbe diferente. Às vezes você tem um campo magnético deste orbe que se conecta a este. Beleza. Mas muitos de vocês que estão aqui participando e vendo esta aula já estão nisto. Mas vocês estão presos, enraizados nisso devido a isto, sustentado por isto. Olha que incrível, né? Essa linha do tempo, essa ligação daqui para ali, dali para lá. Vê como as coisas começam a ficar claras? Então entendam que a partir do momento que você acessa a realidade, eu não estou falando que isso daqui é um gatilho, né, senhores? É um gatilho de informação cognitiva. Ah, não existe isso, não existe aquilo. Tudo bem. Então vamos respirar. Calma. Sinta. Comece a fazer as práticas. Comece a estudar. Comece a determinar a expansão de consciência como um estudo, o acesso cognitivo como um acesso do sentir em cima do estudo. Comece a estabelecer conexão com você de uma forma clara, fazendo os ajustes paradigmáticos. Comece a movimentar isto para você ver se você vai mudar ou não na sua ressonância vibratória. Se você vai ou não acessar o seu resultado verdadeiro.
e reverberar a multidimensionalidade. Então é muito importante vocês terem um entendimento que isso aqui ajuda. Ajudou. Mas que, na verdade, isto nunca foi diferente da multidimensionalidade, amigos. A multidimensionalidade é a mesma coisa que isso daqui. Só que cada um tem a sua. E não é o Deus que vai determinar o que é o que não é. Perceba que a história de vocês é Deus contra Deus. Um rei, quando é rei, o que o filho dele é? Rei. Outra pessoa vai ser rei? Não. Somente o rei vai ser rei. O filho do rei. E por trás do plano dessa sociedade que teve que constituir essa hegemonia, porque não tem jeito, amigos, como que Jesus vai estabelecer uma conexão de luz e amor no mundo de trevas? E não é trevas porque é negativo, trevas porque a vibração é baixa. As pessoas hoje que nós estamos numa outra reverberação, gostam das trevas, gostam de ficar com medo, com insegurança, com conflito, nem percebe que está com isso. Então vocês precisam ter o entendimento claro e lógico que as escrituras sagradas, são da multidimensionalidade. São transferidas sobre um princípio de portal, sobre um princípio de acesso, sobre um princípio de momento de Gaia, sobre um momento de corpo físico, sobre um plano estruturado temporal, acessado por mestres específicos, que são conduzidos por mestres específicos, que são conduzidos por mestres específicos e que possuem acessos a Deus. Então, na verdade, tudo faz parte do processo do seu ser integral. Não é dividido. Temos igreja católica, temos igreja budista. Vamos falar, escola católica, escola kardecista, escola ubandista, escola kardecista, escola do candomblé, escola cabala, muçulmanos. Você percebe que cada um deles tem muita coisa que se assemelha de uma para outra, né? Mas todos eles apresentam como o poderoso. Né? E muitos deles são bons. Eu não estou falando que é ruim, é ótimo você ir para a igreja, é ótimo você ir para o centro kardecista, é ótimo você passar na Umbanda. É lógico que você pegar sua mediunidade, porque nem estamos abordando mediunidade aqui, hein? Faz parte de tudo. Então percebam que não se divide. Você não tem que dividir a fonte. A era da divisão foi lá atrás. Aqui você tinha que dividir. Por que você tinha que dividir? Por que os mestres que estavam fazendo um plano de acesso específico sobre um portal dentro de uma realidade galáctica, sobre um princípio evolutivo do corpo adamântico, sobre um princípio paradigmático de conexão, teve que vir aqui passo a passo e estruturar isso para o momento atual? Porque o campo magnético da reverberação vibratória não tinha como acessar aqui, cara. Você não tinha o que fazer, mas você não ia acessar aqui nunca, porque o seu corpo não estava preparado, o seu campo magnético não existia uma estruturação energética. Você não tinha conexão com o corpo primordial, você não sabia nem quem você era. Você achava que você tinha que vir para cá para poder ficar caçando água aí, ia pegar água, voltava, vamos comer. Aí depois ia lá pegar água no outro dia, vamos comer. Era isso. E aí aqueles que vieram sobre os princípios de informação com pequenos acessos, que eram direcionados por seres específicos dentro desta conexão, né? Desta conexão, estabeleceram planos estruturais que andavam a geração. A introdução, quem que é que vai vir aqui? Vamos colocar aqui este aqui, ó, que chegou agora aqui do Orbe Arcturus. Vamos colocar ele aqui porque ele veio. Por que ele veio? Ele veio porque ele estava na vibração baixa. Porque se ele estivesse na vibração alta, ele não vinha para cá. Agora, você tem também aqueles que foram enviados, que foram da frota, né? Você tem muitos comandantes aqui.
Muitos que vieram para cá, que se colocaram à disposição de um desenvolvimento de um ordem planetário, de um sistema de verticalização. Então vocês veem que é muito complexo e é muito simples. Então, para a gente simplificar isso, trazer isso para a realidade de vocês, vamos falar assim, ó. Respirar, integrar e conhecer. Conhecer você. Viver a sua essência, a sua vida. Parar de achar que o outro... Eu não quero ser... É piegas que fala, né? Eu não quero falar uma lisura. Eu não quero... O importante é você, amigo. Acorda pra vida, velho. Você está vivendo uma vida que você acha que tudo que acontece fora é importante, você traz para sua casa. Tem uma tempestade, você cata a tempestade que está lá a 50 mil quilômetros e traz para sua cabeça. A tempestade está na vida do outro e você traz para você. Ah, minha ancestralidade, ótimo. Aí a gente está falando de sensibilidade, a gente está falando de acessos cognitivos, de expansão vibratória, que é o que vocês estão passando. Muitos de vocês estão passando agora um cauzinho. É um cauzinho. Então vocês começam a dar valor para aquela bala. E vocês não têm que dar valor para aquela bala. Vocês têm que produzir a própria bala. E a própria bala de vocês é produzida... Pronto. Já saciou. Pronto. Saiam. Entendam que este conglomerado de informação, ele é muito importante para que você acesse e faça um paralelo. Eu não falei que cada um é um. Para cada um de vocês é uma forma de atendimento. Você tem gente que mora em Portugal, você tem gente que mora na França, você tem gente que mora no Brasil, você tem gente que tem uma ancestralidade brasileira, uma ancestralidade francesa, uma ancestralidade italiana. Como que eu vou falar da mesma forma com todo mundo? Como que o Cláudio aqui vai atender da mesma forma todo mundo? Não tem como. Tem como. Lógico, se você for no comboio. Agora, quando você fala de um atendimento que é direcionado, cara, cada um de vocês vai ser um processo, vai ser uma limpeza, vai ser uma leitura. É ótimo, você vai fazer um reiki, é um padrão. Você vai fazer uma yoga, tem um princípio, porque é o corpo, é a mente, é a respiração, você está associando o padrão. Agora, quando a gente começa a falar de código, a gente começa a falar de portal, a gente começa a falar de acesso, a gente começa a falar de princípios religiosos ancestrais, a gente começa a falar de corpo multidimensional, a gente começa a falar de acesso de DNA monádico ancestral. Cada um é um. E algumas pessoas que estão aqui já sabem disso. E muitos de vocês já estão passando em processos mais avançados, né? Além do curso. E você percebe, converse. Veja aí, de vocês aí, quem já passou por atendimento? Até responde aí, eu já passei. Vocês vão ver que o princípio do atendimento, de oi, tudo bom, muito prazer, vamos abrir, evocação, é a mesma coisa. A simplicidade, a conexão. Mas o processo que cada um está passando é único. Agora, você vai fazer um princípio, uma mesa, vai fazer uma radiestesia, você vai fazer um processo específico dentro desta condução que vai se estabelecer para o princípio energético corporal. Né? Vai funcionar, e vai funcionar muito bem. E vai fazer você acessar campos. Beleza, mas você não está querendo acessar aqui, velho? Né? Muitos de vocês querem ir para o nível sacerdote? Então, é expandir de forma autônoma essa consciência, que é você entender a realidade. Por isso que nós falamos aqui que o que importa é a realidade. O que importa não é o que o outro acredita. O que o outro acredita é importante também. Eu não quero ser muito... Porque não existe uma regra só, né? Mas eu quero que vocês entendam que a realidade, quando você apresenta uma realidade, não tem por que falar do que não é real, mas vocês entram na conexão da realidade. Nossa, senti, evoluí, vibrei, senti meu anjo, vi, conectei. E depois, automaticamente, milésimos de segundo depois de tudo isso daí, você volta pra casinha e você fala, não, mas isso tudo é mentira. Oh, não, calma. Entendam que vocês estão num processo novo. Nós entendemos também. Mas é por isso que nós estamos aqui.
para compartilhar esse tipo de conhecimento. E além deste conhecimento que nós estamos transferindo aqui pela voz, nós estamos transferindo também conhecimento via sinapses, simples canais de conexão. Muitos de vocês estão com a cabeça não estão? Fale aí quem está sentindo o coronário explodir. Ó, falei, eu tô. Pá. Quem está sentindo aí a reverberação do corpo? Quem está olhando que fica, parece que distante, que não está mais no corpo? E aí? Quem explica isso? Que eu acabei de falar para vocês. Então, levem este conceito hoje, que ele é muito importante para todos. Namastê. Vamos para o intervalo. Já voltamos.